frio, não dá vontade nem de sair de casa. Rapaz, é muito frio. Eu estou dizendo para todo mundo, inclusive botando na minha coluna, se eu passar desse inverno, eu vou durar até os 100 anos. Se Deus quiser. Não, mas eu vou antes, graças a Deus. Hoje eu estou com duas figuras aqui. É o Cristiano Camacho, né? Ele é pré-candidato a vereador por Criciúma pelo PL, pelo partido do Bolsonaro. Né? Bolsonaro que é amado por uns e odiado por outros. Mas ele tem uma bagagem muito grande e ainda tem ele tem assim, uma moral muito grande pelo que ele fez. Pelo nosso país, tá? Diferente de todos os políticos assim que a gente estava acostumado. Cristiano Camacho, e também está com ele aqui o Danilo Bossa, veio acompanhá-lo, né? E que quero te parabenizar pelo belo trabalho que tu faz na área de surf, lá na Praia do Rincão. Isso é uma coisa que é muito bom a gente saber e estar contigo nessa história, porque só engrandece aquela rapaziada, né? Dá uma motivação. Área da inclusão, né? A área da inclusão, tá? Parabéns pelo teu trabalho. Cristiano, e daí? Tudo certo? Boa tarde, Dé. Boa tarde a todos que nos ouvem. Pegando aí os dois ganchos, eu acredito que o trabalho que o Danilo Fosso faz, como tu falou, né, não é só um trabalho de surf, um trabalho social, que é muito importante, e que, na verdade, um trabalho voluntário, né, Danilo? Que muitas vezes as pessoas dedicam aí o seu tempo, né, a sua experiência, o seu trabalho para ajudar e incluir outras pessoas. E aproveitando falar também, como tu colocasse o Bolsonaro, eu tenho um imenso orgulho, né, eu gosto muito da linha de raciocínio e valores dele. Eu tive o prazer de trabalhar 2 anos na gestão do governo Bolsonaro em Brasília, na executiva. E como tu falou, Dé, eu acredito que hoje nós vivemos, né, a política, os extremos, mas eu acredito que a gente tem que lutar para que essas grandes diferenças, né, e a gente consiga unir, consiga ter um diálogo bacana, um discurso legal, o que é o mais importante. Ter orgulho do país que nós vivemos, temos que ter orgulho. Eu digo sempre, o que tu tens para apresentar, assim, de algo novo, né? Mudar o nosso legislativo um pouco, né? Então, um partido da Jovem Guarda, eu acho, né? Não é da velha guarda. Né? É isso aí. E o que é que tu pretende, né? Dentro, se for eleito, porque tu é pré-candidato, a gente vai passar pela convenção, o que é que tu pretende fazer por Criciúma? Isso, é perfeito. Eu acredito na renovação, né? A renovação política, como a gente conversou aqui anteriormente, né? Ideias novas, projetos novos, conhecimento, né? Eu sou formado em Direito, trabalhei agora os meus últimos 5 anos em gestão pública, como eu falei aqui anteriormente, morei em Brasília 2 anos, no governo do estado do Jorginho Melo, também trabalhei aí 7, 8 meses. E depois trabalhaste no governo do Jorginho? Isso, eu fui gerente de infraestrutura turística do estado, e lá foi aonde eu criei a minha relação para vir a ser diretor de turismo aqui do município de Criciúma. Né? Quando eu fui chamado pelo Salvaro, pela minha expertise, ele me pediu aí alguns projetos, né, de captação de recursos, e um deles foi para a ampliação e a revitalização da mina Otávio Fontana, lá aquela que tem embaixo do pé do Morro Sequinel, né? É a mina modelo, né? Isso, não é a mesma que às vezes se confundem, as pessoas se confundem, né? Não é aquela que é aqui no Pio Correia, né? Ela é lá no Morro da TV, lá no Morro da TV. Isso, lá embaixo, quem vai pra Mina do Mato ali, né? No Naspolini. E tá bacana aquilo lá, tá? Tá bacana. A mina ela é administrada hoje pela SATIC, né? Ela é tocada pela SATIC, pelos funcionários. Tem todo o sentido, né, Dé? Porque a SATIC ela é dos mineradores, né? Do carvão. Do carvão. Então quem sustenta, quem dá sustentabilidade, inclusive financeira também, são os mineradores. Isso aí. A SATIC, né? Que tem uma bela escola, né?
uns estudantes, né? E falando nisso, um dos grandes projetos é a inovação, né, Dé? Eu acredito que a gente tem ouvido aí muito em inovação, tecnologia, levar isso para dentro das escolas, que é muito importante, uma educação com tecnologia mais humanizada, né? Que eu acredito que é o foco principal, né? Hoje a gente tem aí muitas pessoas especiais e a gente precisa sim ter foco para essas pessoas, para essas crianças e adolescentes, né? E o esporte, né? Eu tive o esporte como a minha veia... Tu tivesse qual era o esporte que tu gostava de praticar, meu? Então, vamos lá. Eu joguei muito tempo futsal na FME de Criciúma. Tu jogava mesmo? Eu era o titular do banco, eu era esforçado. Ou era meia colher? Não, eu era esforçado, eu era o titular do banco, como diz aquele, né? O zagueiro, eu era o zagueiro. Tu sabe que o Murilo foi jogador, né? Eu joguei no... Sabe que eu joguei, fui campeão do Praião. Lá no Rincão. Tem foto, tudo. Eu joguei a final, eu era da Mecril. E jogamos a final contra o melhor time que tinha no Praião, que era o Rincão. E nós ganhamos a final, mas foi nos pênaltis. E eu bati o último pênalti. Eu sou esquerdo. Tá? Fez ou não? Sou esquerdo. Não, dependia de mim. Guardei, né? Dependia, eu fui baixinho invocado, tu era baixinho invocado. Não, eu jogava muito, jogava mesmo, eu digo pra ti. Sou advogado, mas sou um péssimo advogado. Agora, como jogador de futebol e futsal, era craque. Não tinha pra bater. Eu fui jogador do Rosendo Lima, em Santa Catarina. Quem conhece futsal lá em Floripa, sabe quem foi Rosendo Lima. Foi treinador do clube 12 de agosto. Eu joguei no Maracanãzinho contra o Fluminense do Rio. Tá? Nunca me esqueço. O meu passe foi comprado. Ele me viu jogando lá no Sesc, lá em Floripa. E ele me comprou por um título do clube 12 de agosto, que na época era... Ali na Ercílio Luz, ali. Na Ercílio Luz, ali no clube 12 era o bicho, né? Ali era o... A nata de Floripa ali, estava ali. É bem isso, Dé. E aí tu jogava em quê? E tu sabe que é o seguinte, lembrando agora, e tu vai conhecer as pessoas que eu vou falar, eu acredito que o meu amor pelo futebol, meu pai sempre foi jogador também, jogador de várzea, e ele jogava junto com o Bedeu, com o Arleu. Arleu jogava muito também. O Arleu. Arleu jogava muito. O Enio. Bedeu era muito bom, só que era um cagão. Tinha medo de pedra na área. Não chegava em dividida nenhuma. O Bedeu, mas jogava, era clássico. O Bedeu era clássico. Então eu acompanhei ele a vida inteira, quando criança, né, quando novo, a gente é incentivado por esses exemplos. E eu sempre gostei muito do futebol. Tá? Eu, até hoje, assim, se eu não jogo uma ou duas vezes na semana... Vai jogo do Criciúma joga hoje. Claro, vamos estar lá. Vamos estar lá presente. Hoje contra o Fluminense está lá na rabeira. Só que o meu grande esporte, a minha paixão foi o jiu-jitsu, né? Eu iniciei em 1999. Então vocês dois combinam. Hoje A gente é amigo dali. Hoje eu sou faixa preta de jiu-jitsu há 14 anos já, né? Eu tive uma escola, participei de mundial de jiu-jitsu, fui campeão estadual muitas vezes aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E eu me alegro disso porque o esporte, na nossa época, aí, eu fui para o mundial em 2004, 2005. Nós tínhamos aqui na cidade os melhores lutadores, né? Que eram o Alexandre Cecconi, que é o sobrinho, o tio aí do Duda Milioli. O Duda é Rômulo Reis. Então, Rômulo Reis que está lá em esse que está nos Estados Unidos. Essa era a minha equipe de começou com a luta, gente ali assim. mesmo ou tu começou? Não, eu comecei, eu fiz... O Rômulo Reis, além de jiu-jitsu, foi o maior pegador de grandes mulheres de Criciúma. Mas ele bateu o Danilo Lopes? Será? Bateu. Foi longe. Mas eu gosto muito do Rômulo também, muito meu amigo, gente finíssima da melhor qualidade. Ele esteve aqui, vai fazer umas 2 semanas. Agora veio fazer um seminário, veio rever amigos, e eu acredito que assim, o esporte e o jiu-jitsu, ele me trouxe muita disciplina, respeito ao próximo, resiliência. Não briga na rua, né? Não brigo na rua. O cara que faz jiu-jitsu, faz MMA, eu acho que brigar na rua é meio complicado, né? Não pode, né? Porque... Eu acho que no início o jiu-jitsu ele ficou meio
meio vulgarizado por esse tipo de ações que eram muitas brigas nas ruas, mas hoje em dia ele é, como diz o Danilo, ele é inclusivo, né? Eu acredito que desde a né, criança, eu tenho hoje 2 filhos, um de 4 e um de 6 anos, já coloquei eles no jiu-jitsu para eles iniciarem. Sim. E aí, assim, e a gente, né, hoje a gente tem mulheres faixa preta de jiu-jitsu. A Joana, né, acho que o Dé conhece a Joana. A Joana? A Joana é faixa preta de jiu-jitsu. Que era casada com o Marcelo? Isso, temos a Andréia, que é a nossa... Ela foi casada? Joana Serafim, mas O pai dela é contador? Não, só o sobrenome que eu não tava Isso, é isso mesmo. O pai dela é contador? Faixa preta. Nós temos aí algumas mulheres, não uma, duas, né? Temos aí bastante mulheres hoje faixa preta de jiu-jitsu na nossa cidade, né? Que também viraram aí referência. E, na verdade, eu acredito que eu fui forjado ali nesse esporte que eu levo até hoje na minha linha, na minha vida, na minha filosofia. Bagagem, né? É isso aí. Agora, eu nunca gostei do jiu-jitsu para ver um campeonato, mas eu sei que o jiu-jitsu é importante, porque hoje, quando eu vejo, eu sou fã do UFC. Sim. Tá? MMA, né? Aham. O quanto, se for no solo, quanto o jiu-jitsu é importante. O jiu-jitsu é importante, quer ver na finalização. A né? diferença, né? Faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença. Mas estamos falando de esporte, estamos falando de tudo, mas quero saber de política. É isso, Dena. Como é que te convidaram ou tu disse assim, não, eu sou político, eu quero ser político? Assim, Dé, como iniciou, né, minha paixão pela política? Eu, quando estudei Direito, eu morei em Florianópolis com meus padrinhos, né, que era o José Comim, que é o irmão do Valmir, e a Estela Comim. E o que acontece? O meu tio era um homem muito inteligente. E ele naquela época, isso estamos falando aí em anos 2000, ele fazia os trabalhos dele de MBA. Tem um DNA bom de política, né? Isso, daí ele fazia os trabalhos dele escrito, e naquela época tinha recém surgido o computador, e ele pedia para mim, ele falou, Cris, o que acontece? Ele tem 2 filhos homens e uma menina. A menina era muito novinha, era neném ainda na época, e os 2 filhos tinham ido embora de casa. Já um tinha passado no concurso. Lá no Treviso? Não, em Florianópolis. Florianópolis, onde eu fui fazer minha faculdade de Direito. Passei em 1999, e aí fui morar em Floripa. Fosse bom aluno? Fui um bom aluno. Minha mãe foi professora, né, a vida inteira. Minha mãe foi professora do Michel, aonde eu tive toda a minha referência aí, o ensino. Tu estudaste no Michel só? Estudei no Michel e... No Marista também não? Não, aí a minha mãe foi dar aula no Energia, quando abriu, e aí eu fui para Energia também. Eu sempre falo assim, eu tenho grandes amigos do Colégio Michel, mas o Energia, ele me criou muitos vínculos bacanas, assim, pessoas, né? Ali eu acho que juntou tudo, né, Dé? Juntou quem veio do Marista, quem veio do São Bento, quem veio do Michel, porque foi uma febre naquele momento, né? Então foi muito bacana. Eu tenho grandes amigos que eu levo até hoje. Tu fizeste direito e tu exerceste a profissão? Eu não exerci a profissão. Não exerceste. Quando eu vim embora para Criciúma, meu pai era representante comercial e ele me pediu uma ajuda e eu comecei a trabalhar com ele. E depois foi onde eu fui para o empreendedorismo, como a gente conversou, né? Aí tiveste um restaurante, tu e a tua esposa? Isso, eu tive os eventos, eu tive o Posto Beer, né? Que foi uma referência lá no Balneário Rincão. Lá no Balneário Rincão. O Jorge? Iniciou eu e o Júnior Venturini, que era o da Surf Screen, né? Era só eu e ele. Hoje é candidato a prefeito. Hoje é pré-candidato a prefeito pelo Balneário Rincão. E aí a gente tocou 1 ano, 2 anos, depois a gente viu a necessidade de trazer pessoas, né, para somar, e foi onde a gente entrou em sociedade com a OSA ali, que era o Xande, o Jorge Sequinel, né, os meninos. Também, né? Aí a gente, daí assim, a minha vida ela foi bem, eu tive um posto de gasolina também, né, junto com o Paulo Moreira, o filho do Eduardo. Só pra te ver a honestidade dele, né, porque por isso que eu tô do lado dele, né, porque uma vez ele te fez uma festa, né. Aí eu digo, o Bolha é meu amigo, é o dono da festa, né? Aí tinha uma cordinha, eu pulei, eu digo, vou pular, o dono é meu amigo. Não, ele me viu, não me botou pra rua. Pra te ver como é um cara honesto. E botou pra rua e mandou assim, vai entrar pela frente. Eu digo, mas eu não tenho ingresso. Pega, mas entra pela frente. Vai pela frente. Histórias pro Danilo, né, Dé? Tem várias. Tem várias. Lá na festa lá no Balneário Rincão da Tainha, andaram
Vou ficar por baixo da lona. Da lona. A segurança veio. Coisa que acontece. Eu acredito que assim, né? E voltando à tua pergunta, né? Que ali no início da nossa conversa, quais são os projetos, né? Como pré-candidato, eu acredito que, né, eu me estruturei e toda essa minha caminhada até aqui, durante esses últimos 5 anos, eles me prepararam, né? Tanto para o conhecimento, né? Eu sou pós-graduado em licitações, que hoje, né, o candidato a vereador ele precisa analisar as licitações da prefeitura, né? A lei de orçamentária também do município, né? A LOA, que vem todo final de ano, ela precisa ser analisada tecnicamente. Está preparado para isso? E Você está preparado para ser vereador em Criciúma? Eu estou preparado, Dé. Eu fiz pós-graduação também em gestão pública. Eu vivi esses últimos 8, 9 meses aqui como diretor de turismo do município. Então eu corri por vários setores da prefeitura, vários bairros do município. E o meu objetivo quando eu vim para cá foi esse, sabe? Eu poderia ter ficado lá no governo do estado, né, com um salário maior, um respeito maior, mas eu precisava estar aqui, eu precisava viver Criciúma, eu precisava estar dentro da prefeitura para ver como a máquina estava. E assim, eu acredito que em outra entrevista que me fizeram, eu falei que eu admiro demais Clésio Salvaro, pela gestão pública, um grande gestor, um cara que fez a diferença, e só que, né, como eu posso dizer assim, como, né, um chefe, porque ele também foi meu chefe, né, e o que ele me pediu, eu cumpri com êxito, na verdade, e eu acredito que a gente precisa dessa renovação, né? Criciúma nós podemos precisa, confiar em ti? Graças a Deus. Se tu for passar pela convenção, for candidato a vereador, a população de Criciúma pode ter certeza de confiabilidade no teu trabalho. Pode ter? A população de Criciúma pode ter certeza que estará em boas mãos. Eu acredito que eu sou uma pessoa que eu tenho um fácil acesso, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar no meio de outras pessoas, de conversar, né, de ouvir, e eu acredito que o vereador, ele precisa muito disso, ele precisa ouvir, ele precisa estar nas comunidades, ele precisa ter relacionamentos e ele precisa ser uma pessoa aberta, ele precisa ser uma pessoa acessível. Além da capacidade técnica que eu apresento, eu acredito que, né, só pelo meu currículo, como a gente falou, pelo meu meio onde eu vivi, por estar sempre, né, realizando eventos como o Dé tem a marca registrada dele, né? É um cara que veio do entretenimento, do jornalismo. Eu acredito que a gente aprendeu a ouvir, aprendeu a conversar, aprendeu a estar no meio de pessoas, e é o que eu gosto. A minha esposa ainda fala para mim assim, ela disse, meu Deus, mas tu parece que tem um pé de leque, qualquer coisa, um fala, tem que ir lá, tu já sai correndo, tu vai, e ela assim, como que tu... E eu gosto disso, eu gosto de estar no meio das pessoas. Tu promete, cumpre, ou tu é daquele político que vai prometer e fica na promessa, porque antes começa a campanha, promete mundos e fundos, e chega depois, o eleitor se decepciona. E tu? Odé, eu acredito que assim, o vereador, quando a promessa, ela tem que ser muito bem pensada, porque o poder do vereador, ele tem limites. Hoje o vereador, ele faz o quê? Ele legisla, né? Ele cria novas leis, ele pode sim atuar em alguns setores, como vamos ajudar os voluntários, vamos ajudar os autistas, hoje, como a gente tem uma nova lei aí com relação a qualificação de professores para atender, né, esse público, o autismo, que eu acredito que é muito importante para o nosso município e deveria avançar, né? Ela está aí agora novamente, ela foi barrada pelo prefeito Clésio Salvaro e ela voltou para a Câmara de Vereadores, foi chancelada. Tu vai dar um carinho especial, pelo que eu estou sentindo, aquelas pessoas que têm problema com autismo. Odé, eu acredito que... Se eleito for. Odé, eu acredito que assim, depois tu pega o gancho, Danilo. Eu posso te dizer assim, Dé, hoje eu tenho um amor muito grande pelas crianças e pelos adolescentes. Tá? Eu tenho 2 filhos,
eu participo ativamente da vida deles, do crescimento deles, desde tarefas, desde educação. Né? Isso. E eu acredito que assim, a educação humanizada com tecnologia e o esporte, hoje o que nós precisamos? A gente precisa de uma atenção no contraturno, que é onde é os CRAS, que é a criança vai da escola, aquele que estuda de manhã, e a parte da tarde ele acaba se tornando um pouco ocioso, ele não tem uma grade curricular, né, Danilo? Ele muitas vezes, dentro dos CRAS, né, falta qualificação, falta atendimento. E o CRAS, a maioria atende só, mas é a baixa renda, né? Então, a maioria dos estudantes não vão pro CRAS, né? Só vai quem tem aquele cadastro ali. Mas é os que precisam de atenção, né, Odeia? Eu acredito que é isso. Claro. Então, se nós melhorarmos todo esse ciclo, se nós brigarmos por um colégio integral, por esporte integral. Educação é tudo. É tudo. Eu acredito que né? Educação faz o cara saber votar, educação faz o cara saber respeitar. Enfim, educação é tudo. Tecnologia, educação financeira dentro da escola pode ser uma matéria que pode ser usada dentro desse contraturno, entendeu? Então, cursos técnicos, né? E na verdade é como a gente fala, profissionais capacitados também para que atendam e deem atenção a esses especiais. Danilo? Eu acredito. Aos especiais também. Eu vou pegar um gancho aqui do Camate, né? Até porque um cara, na hora que ele falou que ia ser pré-candidato, eu digo, não tem como não pedir voto para ele, né? Um cara que é do centro, a gente conhece, sabe a história dele. Confia nele, sabe que se for cobrar alguma coisa, vai ter como cobrar, vai ter acesso. Porque hoje, se tu olhar a lista dos vereadores de Criciúma, eu tava vendo uma enquete que fizeram, ninguém sabe um nome de ninguém que tá lá dentro. Eu não sei o nome de nenhum vereador que tá lá. Então a gente tem que pegar gente que vai estar ali, de nome, gente que vai ter confiança. E agora, Dé, o que está acontecendo? Como eu sou professor de tanto municipal como estadual de ACT, a gente está fazendo esse trabalho de inclusão que a gente fez lá no Balneário Rincão, lá no verão, né, com o surf adaptado. E com a inclusão a gente... E tem muita gente querendo participar disso aí. Tem muita, assim, tem muitos pais atípicos, né? Que, tipo, por exemplo, na Igreja Aba existe o Ministério de Pais e Mães Especiais, né? Que daí o autista, ele é acolhido lá dentro. Tem uma sala de sensibilidade que eles falam, né? Então ali eles começaram a sair pra fora. Acima de tudo, ele é uma pessoa, é um adolescente ou adolescente. Sim, ele só tem algumas... que é muito inteligente. Sim, ele só isso aí. Às vezes o hiperfoco deles vai para uma área que tem que às vezes pode ser matemática, pode ser astrologia. E deixa eu falar o que está acontecendo aqui, por exemplo, aqui na cidade de Criciúma. Eu trabalhei lá numa escola e tinha uma autista lá. E sabe quem que era a estagiária do autista? Era uma menina que tinha 16 anos que estava no 2º grau. Então o que acontecia? Quando o autista dava crise, ele começava a dar soco nele mesmo. Aí o que a menina fazia? Ela abria os braços e não sabia o que fazer. Em todos os colégios são assim. Hoje a Fran, minha esposa, ela tá dando reforço para um autista e a mãe dele falou que a estagiária do filho dele largou, que ele fica no colégio dando volta no colégio, porque não tem ninguém para segurar ele, porque não tem nenhum especialista. Aí o nosso prefeito agora não entendia, se é por culpa de gastar, de verba, ele não quis implantar esse projeto, né? Daí agora os vereadores aqui foram lá, fizeram toda aquela história lá e parece que vão aprovar agora pro ano que vem. É que assim, Dé, o que aconteceu? Só para tecnicamente falar, um vereador, ele já tá querendo meter o pau, né? Não, mas eu acho que assim, Dé, eu acredito que assim não é... A gente trabalha nisso aí, né? É que assim, não, professor, como a gente fala, eu tô na linha de frente, né? Tu tá vendo, né? O que acontece? Às vezes a gente, né, eu estou na rua direto, eu tô indo conversar com muita gente, professores, e eles falam, a gente precisa agora olhar para os especiais, que estão hoje vindo com muita criança. Né? Então, assim, precisa de um atendimento diferenciado. Aí o que acontece? Na Câmara de Vereadores, os vereadores viram a necessidade, colocaram um projeto de lei para que faça a triagem ali com eles e se coloque um profissional capacitado para dar aula e trabalhar com eles. E foi
votado, né, aprovado na Câmara de Vereadores, foi para a Prefeitura e o prefeito Cláudio Salvaro vetou, né, pelos motivos dele, e voltou para a Câmara de Vereadores e foi unânime, agora foi unânime. Agora todos votaram. Daí agora foi unânime, então ela vai para o prefeito para ele, né, sancionar a lei. É isso aí. Então, assim, eu acredito, Odé, que esse é o papel do vereador. Mas pode ser que naquele momento o prefeito não esteja, aquele tema para ele não esteja claro, não esteja claro, ele não, ou quem passou, né, ou o gestor da pasta, o secretário de Educação, não teve o mesmo entendimento e por um motivo passou, mas eu acredito que esse é o papel. E assim, né, fiscalizar, né, legislar e fazer um trabalho voltado para a comunidade, porque eles pegaram... Isso é um caso que precisa ser desenvolvido. Isso. Agora, tu que anda pela cidade, tu vê quais são as principais carências que tu acha que o nosso município hoje tem. Odé, eu traria, né? Eu até trouxe numa postagem minha essa semana que Criciúma, ela sempre foi um grande polo econômico, desenvolvimento econômico, grandes empresas, grandes, né? Grandes grupos. Isso. E nós estamos hoje em a cidade em si, o comércio, porque a nossa cidade é muito acolhedora, é uma cidade de vanguarda. Se estruturou, né? Só que, na verdade, nós perdemos essas grandes empresas. Nós perdemos, né? Hoje a gente sabe que houve uma renovação, as carboníferas também, né? Muitas saíram, né? Hoje, basicamente, não tem mais carboníferas. Isso, né? As cerâmicas também. Então, assim, nós precisamos nos reinventar. Certo? Então, assim, ó, eu posso, né, falar aqui... Mas nós temos metal mecânico, né, aqui na região. Temos também. Temos as empresas de tecnologia hoje que estão vindo, né? Temos aí dentro da SATIC, dentro da Unesc, temos agora um centro que vai ser criado ali, né, onde é o Nações Shopping. E, na verdade, eu acredito que, assim, ó, até uma das perguntas... A gente precisa olhar para o turismo também como num planejamento. Eu acredito que assim, hoje nós temos... Tu fala em turismo o quê? Turismo comercial, turismo em Criciúma, qual é o turismo que nós vamos... Tá, turismo de entretenimento. Então assim, hoje a nossa cidade, ela é classificada como turismo comercial. Ela é um turismo de segunda a quinta-feira. Então se tu for conversar com os donos de hotéis, né, com as grandes redes, eles vão dizer que de quinta a domingo Criciúma nos hotéis são vazios. Então, e vamos lá hoje, ó, eu falo assim, o que eu trouxe lá em novembro, dezembro. Eu falei, olha, a gente tem que se preparar, pois o nosso time vai Criciúma na Série A, ele gira muito a nossa economia. Criciúma é o nosso maior produto. Isso. Criciúma, eu acredito. Criciúma Esporte Clube é o nosso maior produto que nós temos. Odé, eu acredito que assim, ó, a gente tem que ter um trabalho feito ali no estádio Heriberto Wilson, tem que ter realmente um restaurante, uma praça de alimentação, tem que ter um espaço para visitação, entendeu? A gente precisa, é como tu falou, por quê? Porque a gente peca, por quê? Porque o turista hoje ele vem para onde? Ele vem para tomar um vinho ali no Nova Veneza, vem para ir no restaurante italiano, né? Só que, por exemplo, ele fica em Criciúma, porque hoje nós temos... mais de 2.900 leitos em Criciúma. A nossa festa, que era que já foi a quermesse, que já foi uma senhora festa, foi abandonada. Foi abandonada, rapaz. Nós tivemos a quermesse o ano passado. Que se torna uma festa de... Digo para ti, né? Foi uma vergonha. Foi. A quermesse do ano passado, né? Foi uma vergonha. No centro, parece. Tá? Foi no centro. Não, mas podia fazer no centro. Porque a quermesse começou no centro. E era uma senhora festa. Um sucesso. Aí vem o que eu quero colocar para você, que é aquilo que eu estou te falando. A gente precisa de planejamento. Até, ó, eu assumi a festa, se eu não me engano, foi no começo de outubro. Eu assumi a diretoria de turismo no começo de setembro. Ali no começo de setembro eles estavam decidindo a data, que a data ia ser ali em outubro. Então, assim, isso para mim é falta de planejamento. Lógico. Isso tem que... Lá no início do ano, esse calendário tem que ser feito e ele tem que ser lançado para quê? Para te conseguir trazer uma atração bacana, para te girar o turismo, para te, né, os hotéis lotarem, porque assim, se tornou hoje a quermesse, como o Dé falou, uma festa familiar, uma festa que a gente não consegue trazer ninguém de fora. Não, as coisas aqui não se mantêm. Eu digo uma coisa para ti. Tinha que deixar o orgulho de lado, pegar
prefeito pegar pessoas capazes, ó, vão lá para Blumenau. Lá pra ver. Vão lá para Brusque para ver a FENARREP. A gente fala... Para ver aquela... Pomerode hoje é referência. Pomerode. A festa hoje se tornou referência. Atrai mais turista do Hoje, que... hoje tem uma festa em Blumenau, lá no pavilhão da onde que acontece a Oktoberfest e tudo mais, só de queijos. Tá? Queijos que tá vindo gente de tudo quanto é estado para expor ali, porque vai sair hoje quem vai ganhar a premiação do melhor queijo artesanal do Brasil. E é gente pra caramba, cara. É gente pra caramba. Vai ter o risoto também, em outro pavilhão, para 3 mil pessoas. É 150 mil que vai ser destinado para uma tipo a pai, para uma... E como o Criciúma tá fraco disso, né? Mas olha Criciúma? só. Nossa. Não, mas deixa eu falar para vocês. Meu Deus. Então isso aí é um ponto, é um gancho para vocês que vão assumir o exemplo de Blumenau, simplesmente ele é fantástico. Eu, como gerente de infraestrutura turística do estado, quando fiquei... E alemão, né? Tu parece que tá meio alemão, né? Eu sou italiano. Para italiano com alemão, mas italiano Dupla é bom. cidadania, bela. Tentou. Odé, Blumenau é um exemplo das parcerias público-privadas. Todas as praças em Blumenau, elas são privatizadas, elas já são concessionadas. Elas já estão com o poder econômico ali para o privado, ele consegue administrar, ele consegue trazer mais resultado, ele consegue colocar mais recurso, ele consegue resolver os problemas rapidamente, e o público, ele é engessado, né? A gente sabe como é. Hoje não é assim, quebrou lá, vai lá e arruma. Não é assim, né? O público, ele demanda, né? Demanda um estudo, demanda uma licitação, demanda um contrato. Tem toda uma burocracia, né? E quando a gente faz essas concessões, a cidade se torna muito melhor, mais agilidade, as pessoas elas vão buscar, elas querem trazer o turista. Então, assim, Criciúma, o que eu vejo? Criciúma se preparou para isso. Nós temos 3 parques, nós temos, né? Parque nós também. Um mirante, nós temos lá o parque astronômico, sim, mas a gente precisa que eles sejam público, eles precisam ser concessionados, eles precisam virar um negócio, eles precisam... Mas isso aí é o seguinte, mas tem aquilo tudo lá, tem infraestrutura, tem parques e tudo mais. Me diz uma coisa, tem algum restaurante bom nesses parques? Não tem. Tem alguma coisa de gastronomia boa nós falamos em concessões, para trazer? Por isso que são concessões. O público, né? A gente fala ali, a gente tem o Layback hoje na prefeitura lá, né, próximo à pista. Hoje o próprio... A Praça do Congresso tem aquele restaurante ali no centro, muito bacana. Então esse é o futuro, é o quê? É fazer as concessões para a iniciativa privada. Se a iniciativa privada investir esse dinheiro, a gente fala, como tu falou, lá na Parque da Prefeitura, lá no Altair Guide, tem aquele restaurante que é para os colaboradores da Prefeitura. Não, vamos colocar lá um restaurante para receber o público, para ter incentivo, para que eles trabalhem isso, como o Parque Astronômico, como o próprio Mirante, que ali também é um espaço gigantesco, né? O Polenta, ele tem um projeto muito bacana no local dele que... mas não vai sair do papel. Mas a gente... Quero ver sair do papel aquele projeto do Polenta. Eu quero ver se alguém vai chegar... É o Mirante lá? É o Mirante, é o gastronomia. Ele tem um grande projeto lá em cima, lá onde é o restaurante, de fazer tipo um shopping ali. Meu querido. Com working, restaurantes e praça. Nós perdemos muito. Infelizmente, nós somos pobres aqui em relação ao norte do estado. Joinville, Blumenau, Itajaí. Não temos assim, a nossa feira, com todo respeito, né? É uma feira pequena para o nosso município. Tem que ser uma feira mais que brilhasse os nossos olhos. Mercado Público de Floripa. Isso. Olha só, tem Mercado de Itajaí. Itajaí era uma merda de cidade. Itajaí era uma porcaria. Há 10 anos atrás era uma cidade que fedia peixe. Tá? E olha o que ela é hoje.
Talvez é a segunda cidade hoje, segunda, terceira. Mas do PIB. mas é isso que eu falo, Dé, ó. A grande sacada do governador Jorginho Melo foi que quando ele entrou, ele criou a Secretaria de Turismo. Hoje, qual é o avanço de Itajaí? O turismo náutico. Hoje, qual é a maior feira internacional de turismo náutico? É em Itajaí. É Itajaí. Agora, sabe o que é? Vocês que estão para ser políticos, vocês têm que entender que nós temos que tem horas que nós temos que nos unir, independente de sigla partidária, porque o norte consegue tudo. E nós aqui, na hora H, divisão. Aí vem o ego, cada um quer uma coisa, cada outro quer outra coisa, e fica. Quem é o secretário novo do governador Jorginho Melo, que está em Portugal? Quem é? O Bornhausen. Paulinho Bornhausen. Por quê? Ele fez aquela regata lá que passa por Itajaí, o Boat Show. Isso. Né? Coisa maravilhosa, cara. Junto com o secretário de Turismo, o Neiva. Então agora ele é o secretário, não sei de quê. Ele é o secretário acho que de articulação política lá em Brasília. E agora, então, vem um voo da TAP, Transporte Aéreo Português, que vai descer direto em Floripa. Agora eu quero saber, tu estás sabendo de toda essa história. Agora tu tens um compromisso com Criciúma, tá? Isso que nós vamos esperar de ti, né? Quando tu, se eleito for, quantos votos tu precisa? 2.000 votos, né? 2.000 votos, tu está em cima do garrafão. Em cima do garrafão. Eu acredito que é a maior legenda, né? O PL, até por vir aí com... É o maior partido do país. Com o nosso pré-candidato a prefeito aí, o Ricardo Guidi, que eu acredito que, como eu, é um cara que vem trazer renovação, vem trazer um espírito novo para a cidade, vai sim, eu acredito que fazer um grande trabalho, eu não espero menos do que isso, e como que tu falou, Dé, o meu compromisso é realmente colocar em prática, né, todo esse conhecimento e tá aí podendo alcançar o maior número de pessoas. E eu sempre falo assim, ó, o maior desafio do gestor público é, como o Dé falou, é fazer com que o seu trabalho chegue lá na ponta, lá no cidadão. E o nome já diz, né, Dé, é a política, nós precisamos estar unidos, nós precisamos conversar, independente de partido, nós precisamos estar conversando. A cidade tem que ter diálogo. E isso tem que ter diálogo, tem que ter conversa, é muito importante. E o Dé falou tudo, né? Na verdade, eu acredito que as pessoas, elas veem o comprometimento na tua imagem, né? A tua imagem, aquilo que tu fez, aonde tu caminhou, a tua história, ela já traz se tu é uma pessoa confiável, se tu não é uma pessoa confiável. A gente faz a leitura das pessoas rápido. E dá para saber quem é o vagabundo, quem é o bandido, quem é o cara que tem um carisma, tem responsabilidade. Dá para ver. Isso aí é fácil. Daí eu acredito que, como tu perguntou lá no início, eu me sinto preparado, eu me preparei, foi uma caminhada longa, foi difícil. O primeiro ano em Brasília eu fiquei sozinho, com um filho recém-nascido, né? A minha esposa ficou aqui os primeiros 6 meses, até virar o ano. É da família. Neta da dona Beverly, filha da Ireninha. A dona Beverly, ela tinha que ter uma estátua em Criciúma para ela, meu amigo. Tá viva ainda, Dé, 94 anos. Eu sei que ela está viva. E ela de vez em quando pergunta por mim. Tá? Porque ela é uma lenda viva ainda da educação, tá? E do português correto. Uma lady, né? Às vezes quando eu visito ela só diz assim, eu não estou arrumada propícia para este momento. Ela fala, ela é toda, né? Ela é toda... Eles moram ali perto do... Então hoje... ainda? Aqui no a dona, ela está morando junto com a Ireninha. A Ireninha é a filha que hoje está com ela. Mas a Ireninha que veio morar com ela, né? Não, agora ela mora lá perto da Exucre, lá onde o Danilo... na casa. Lá? Isso, foi pra lá agora. Vai fazer um mês só. Quem é aquele lá que eu esqueci que é amigo de vocês? É o pai da Mariona. O pai da Mariona é o sogro. É o meu sogro, Aquilo é artista. Mas como o tempo faz com as pessoas, elas se acomodem, né? Hoje, assim, é uma pessoa... Uma figuraça.
Tá? Nazareno das antigas. Nazareno de bom. Nazareno de bom. Então, de ruim ele não pode ser. Se é de bom, de ruim ele não pode ser. É isso aí, Dé. Agora eu quero saber o seguinte. Precisa de 2.000 votos. E como é que está... Tu tem certeza que tu passa no crivo da convenção? Olha, Dé, Tem muitos candidatos? são apenas 12, né? 12 homens, na verdade, 6 mulheres. E hoje a legenda tem 18. Então 6 homens serão cortados. 6 homens serão cortados. 6 homens serão cortados. Desses 12? De 18, ficam só 12 para a eleição. 12. E como é que tu tá nesse meio? Não, eu acredito que assim, é como eu falei para você agora, né? Na verdade, todo o meu caminho, né? Até pela minha proximidade, por ter trabalhado em Brasília, né? Pela minha rede de relacionamento, eu tenho pessoas aí que estão comigo, né? Posso falar aí, meu cunhado, né? Mário Frias, eu tive agora em Balneário ali. É um cabo eleitoral, hein? É um cabo eleitoral. O próprio Eduardo Bolsonaro apertou minha mão e falou: não, tu tens o meu aval, a Júlia Zanato, o deputado Gessé Lopes, o Daniel Freitas. Daniel Freitas. Tu tá bem encaminhado, então assim, espero que tu seja vereador. Não te ouça, Dé. Eu estou falando porque pelo teu currículo, pela tua pessoa, tá? Dá para confiar. Obrigado, Dé. Obrigado. Tá eu bom? acredito que não é fácil. Eu estou tentando caminhar da maneira mais limpa possível, porque eu acredito que é assim que a gente vai ter uma renovação na política, é caminhando, né? E seguindo bons exemplos. Como tu mesmo falou, aqui na nossa região nós temos grandes nomes da política, né? Que precisam ser respeitados, e muitos deles têm me aconselhado bastante. Né? E se a gente falar um nome aqui, a gente pode estar até mentindo, né, Dé? Porque temos grandes políticos aqui, grandes nomes, grandes pessoas a serem respeitadas e ouvidas, né? E pena que todos esses políticos na hora H eles se brigam e o ego é maior do que eles, e aí eles não defendem nossa região como deveria. Tá? Para a gente ser tão forte como é o norte do estado. Porque nós não fizemos até hoje. Eu tenho uma mágoa tão grande, sabe qual é? Que nós não elegemos um governador de Santa Catarina via direta, via eleição. Foi vice, né? Não, via depois eleição. Ele foi também, né? Ele foi governador, mas porque o outro... Ele era o vice. Porque era o vice. Eu digo assim, ó, não, vamos botar o atual prefeito para governador. E todo mundo vai se unir para ser ele governador. Esse partido porque o negócio é o seguinte, quando o governador foi de Lages, que era o Colombo. Isso. Pronto. Lages. Melhor festa da maçã que teve. Lages deslanchou, meu amigo. É isso aí. Para mim, ou não, eles puxam os seus, né? Para mim, Criciúma, os favores da lei. Que não é de Criciúma e não é do Sul, os rigores da lei, meu filho. Assim o Norte faz conosco. Tá? E vamos torcer por uma Criciúma melhor. E isso depende, sabe de quem? De vocês que serão os nossos legisladores. Novos gestores. Tá? É isso aí, Dé. Querido. Muito obrigado, muito obrigado. Eu agradeço a sua participação e depois... Voltarei aqui depois, né? Voltarei aqui depois para agradecer, se Deus quiser. Voltarás aqui na campanha. Na campanha. Isso. Eu vou, aqui, ó, eu vou. Só um minutinho, claro. Eu vou abrir para todos que quiserem vir. Isso. Porque só assim é que a gente pode fazer. Eu acredito que assim, às vezes a gente está falando aqui, mas como é uma pré-campanha, às vezes a gente não pode abertamente trazer projetos, né? O qual é a linha de pensamento, trabalho. Então esse é um momento para a gente conversar um pouco, mostrar quem eu sou, mostrar a minha história, né? Mostrar os meus valores, que eu acredito que é a base, é a maior base para o político e para levar, né? Tens uma família legal, não tem? Graças a Deus. Graças a Deus. Uma família que eu tenho uma família maravilhosa. Não tens orgulho da tua família? Minha esposa, 2 filhos, uma mulher guerreira. Isso já é um grande passo para ser vereador. Fala, meu querido Danilo Borges. Então, eu queria falar para ti o que acontece. Hoje, então, estou atualmente presidente da Associação de Surf do Balneário Rincão, a SBR,
lá no Balneário Rincão. Tá com podcast também, né, Isabita? Não, a gente tá com... A gente tem um ministério ali do Aba Surf, lá no Balneário, na igreja Aba Pai, e a gente deu início agora, a cada 15 dias, um podcast na rádio da Aba, para conversar sobre PCDs, né, sobre inclusão. Então a gente pega mães que já participaram do projeto, vamos pegar pessoas especiais, assim, com PCDs, pessoas que são formadas, para a gente estar fazendo as entrevistas a cada 15 dias, né. Então, como eu ia te falando, né, hoje eu sou presidente da SBR, ali do Balneário Rincão, e a nossa meta como presidente de surf agora lá da associação é estar fomentando o surf de base, né? Por exemplo, a gente ia fazer um campeonato agora na Festa da Tainha, dia 13 de julho, porém as condições do mar e o tempo não deu certo, né? Nós ia fazer campeonatos da categoria sub-8, sub-14 e sub-16 e o surf adaptado. Então a nossa meta agora como associação é estar levando o surf adaptado assim, dá chance, né, oportunidade. Maior visibilidade. Maior visibilidade para os surf adaptado lá no Balneário Rincão. E também estamos com projetos de jiu-jitsu lá no Balneário Rincão. Quem te vê, meu? Não, peraí, deixa eu terminar. Tu fala com Deus? Claro. É sorte, né? Deus. Tu agradece, não né? É sorte, é Deus. Tu agradece bastante, né? A gente tô com um projeto de jiu-jitsu também lá no Balneário Rincão, né? Lá no Chico do Poço. Até recebemos o tatame agora da prefeitura, tá um projeto bem legal. Fizemos uma rifa para compras de kimonos. E também estou com um projeto de... Mas a rifa não vendeu quase tudo, né? Não, vendemos a metade, mas tá bom. Tá bom, deu para comprar 10 kimoninhos, tá bom. Tá bom. Vamos fazer outra. E também estamos com um projeto de jiu-jitsu também na Forquilinha, que foi uma emenda do deputado GC Lopes, que ele levou para Forquilinha, que a gente conseguiu comprar tatames, kimono e conseguir pagar o professor. Então tá um projeto bem legal. Tô dando aula também na escola particular da Aba School também, tá bem legal. Então a gente tá levando o esporte para frente, né? Então é isso aí que eu queria falar, né? Que agora o surf agora vai ter um olhar mais especial lá no Balneário Rincão para as crianças e para o surf adaptado. Obrigado pela entrevista. Eu acredito que o esporte hoje como ferramenta social, ele é muito importante. Sempre foi. Ele é muito importante. Então, é por isso que eu falo assim, a educação, se nós conseguirmos, né, fazer esse link, fazer uma educação integral com esporte, desenvolvendo essas crianças, tecnologia, né, uma escola mais humanizada com relação a esses alunos especiais. Então, enfim, né, é uma caminhada que eu acredito que a gente ela precisa ser feita no nosso município, no nosso estado e no nosso país, né? Eu acredito que essa a política, ela começa aqui na nossa cidade, ela começa dentro da Câmara de Vereadores, na prefeitura, e aí tem deputado estadual, governador. Então, a gente só tu não a quer gente só ficar vai só ter... na vereança, não, né? Não, a nossa mudança, Ele não quer ficar só na vereança, não. Eu acredito que é um propósito de vida, tá? A política para mim foi um propósito de vida, algo que no momento da minha vida me chamou muito forte e é como a gente falou, eu me preparei para estar aqui. Eu tenho plenas condições de representar o povo de Criciúma. E eu vou te cobrar, hein? E pode ter certeza, isso aí. Pode ter certeza. Tá bom? Tá bom, Dé. Eu muito obrigado. agradeço a participação de vocês e quando tu precisar, né? Meu pequeno mundo, né? De programa, essas coisas todas, de coluna, é só dar um alô que nós estaremos. E pode me cobrar que disposição. se a gente for eleito, nós vamos fazer uma boa gestão. Danilo, e continua esse cara como tu estás hoje. Isso aí. Fazendo o bem que mal não tem. Eu falei para ele que ele, é como tu perguntou, né? Quem te viu, né? Quem te viu. E eu falei para ele, e isso é muito bom, cara. A igreja, ela traz isso, sabe? E eu falei para ele, Danilo, às vezes tu tens que olhar e a gente tem que ir pro lado mais difícil. Tem que ir pro lado que tu vai dizer, mas isso aí, né? Deixa o orgulho de lado. Ele quer me levar, mas daqui a pouco eu vou. Não, mas eu também, daí eu falo assim, eu sempre fui católico, né? Mas eu sou católico, sempre fui, mas só de nome. Mas o que acontece? Quando não, mas eu me penitencio muito comigo mesmo, tá? Eu falo com a minha santa. Eu falo com a minha santa. Sabe quem é a minha santa? É a minha santa querida mãe. Tá? E eu não preciso, eu digo sempre, eu tenho 1000 defeitos,
como todos nós Tem temos. que estar fortalecido espiritualmente, né? Mas eu tenho uma, assim, ó, pela minha mãe, que já foi embora, ela é o meu norte. Meu norte. E eu peço para ela assim, mãe, manda Deus falar comigo. Muitas vezes eu faço isso. À noite, na muito cama. Muito importante. Mas eu acredito que isso o evangélico, ele traz isso, essa conversa, essa proximidade com Deus. E eu sempre falo, ó, quando eu uni as minhas meias junto com a Marion, isso lá em 2012, 2013. Não tinha nenhuma furada? Ela era evangélica. A minha não tinha furada. Ah, sempre tinha, né, Dé? E ela que me levou, ela foi o que eu penso. Eu penso que a família ela tem que estar unida. Se tiver dois lados, então eu fui, conheci a igreja evangélica. Hoje, né, é a minha base espiritual, o meu norte. Eu crio meus filhos dentro da igreja, na escolinha da igreja. Hoje eu até... É uma situação que eu até coloquei na minha rede social. Eles vão crescer e ele falou de uma assim, forma diferente. Não, ele assim, ó, desenhe, tava lá, meu filho tá aprendendo a ler e tal, desenho, 6 anos, né? Desenhe o seu herói. Isso foi numa segunda-feira, então ele tinha participado do domingo da igreja, da escola da igreja. Aí ele voltou, pai, o nosso herói é Deus, é Jesus que foi crucificado. Morto, crucificado, morto e sepultado. Ressuscitado no terceiro dia. Sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ou de onde há de vir julgar. E eu nunca me esqueço quando eu fiz a minha primeira comunhão. É isso aí, eu também. E hoje, Dé, é isso que eu falo. Quando eu vejo meu filho numa atitude dessa, eu fico feliz. Eu digo, meu Deus, eu tô no caminho certo. Porque eu quero fazer isso pelos meus filhos, né? E quero fazer isso pelas outras também. É bom, né? É bom tu ver o teu filho daqui a pouco bem conduzido. Tu tem orgulho dele e ele tem orgulho de ti, né? É família a base de tudo. Depois que eu casei, minha vida só... Começou a gente falar, tu acha Olha, que eu vou parar porque senão nós vamos matar a Aquele abraço, senhor. Valeu, foi um prazer, muito obrigado. Até a outra, se Deus quiser.